Abra sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o tema No Olho do Furacão, é o tema da nossa mensagem de hoje. Em Marcos, no capítulo 4, nós vamos encontrar o registro de um episódio que está em todos os evangelhos sinóticos. Tanto Mateus quanto Lucas e Marcos repetem esse episódio. É quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia rumo a Gadara e uma forte tempestade então os alcança. E nós vamos tentar aprender algumas lições, vamos tentar olhar para esse texto e aplicá-lo na nossa vida e nesse contexto que a gente tem vivido hoje nos dias de hoje. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco. E outros seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Espírito de Deus, nós te clamamos para que o Senhor fale conosco. Tua palavra, ela é profunda, ela penetra na nossa alma e ela discerne juntas medulas, ela vai até aquele ponto de expor a nossa fragilidade, expor quem nós somos e apontar para a gente transformações e soluções que nos levam mais para perto do Senhor e que nos transformam mais parecidos com o Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe as conexões que estão agora ligadas, nos ouvindo, abençoe os meus irmãos e que eles consigam manter a atenção em tudo o que vão ouvir e que o Espírito de Deus os alcance, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas para mim tempestade é algo maravilhoso. Eu acho lindo uma tempestade. A tempestade, um bom temporal, ele desperta em mim dois sentimentos. O primeiro é um sentimento de estar maravilhado. Eu acho lindo raio, eu acho lindo aqueles trovões, eu acho lindo o poder de uma tempestade, o poder que a natureza tem. Os ventos, né? A gente percebe que a gente é muito pequeno. Quando eu olho para uma tempestade, eu lembro do versículo que fala que a voz do Senhor é como a voz de um trovão, a voz de muitas águas. É belo, é bonito, mas ao mesmo tempo é aterrorizante. Eu não vou te dizer que não seja, porque é aterrorizante. Você se sente pequeno, você se sente frágil, você se sente incapaz. Eu não lembro se era assim com você, quando a gente era pequeno, a gente jogava bola na rua, ou a gente ia brincar na rua e começava a chover, a mãe já gritava: Vem, menino, vem para dentro que pode cair um raio. Não fica embaixo de árvore, né, Rafa? O Rafa que é os bombeiros nossos aí, sabe tudo que não pode fazer na hora que a gente está no meio de um temporal. Porque o temporal ele tem essa coisa também assustadora, ela tem essa coisa que amedronta. Um temporal é lindo se você não estiver no meio dele. Nós estávamos indo para o Afuá, ano passado. Abraço César, Deise, Estevão, Efraim, TT, né? Abraço para vocês, saudades. A gente estava indo para lá e quando a gente chegou em Belém, a gente pegou um temporal violento para pousar. Belém
sempre tem chuva, né? Lá eles marcam as coisas antes ou depois da chuva. Você vai depois da chuva ou você vai antes da chuva? Porque todo dia chove em Belém. Mas nós chegamos e o avião foi aproximando, e eu estava na janelinha olhando aquelas nuvens escuras chegando, a gente viu as nuvens chegando, e a gente entrou naquela turbulência. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não existe ateu no meio de uma turbulência dentro de um avião. Não existe. E aquele avião começou a balançar, começou a sacudir, e aí a gente vê as reações diante do medo, diante da turbulência. Começou com a Maria, que estava na nossa frente, dizendo: uhul, é uma montanha-russa. Só que de repente o carrinho da montanha-russa desceu muito. E aí o riso já foi se tornando um riso nervoso. De um riso nervoso fez-se um silêncio, até que alguém atrás começou a gritar: Jesus me salva, falando em mistério, o negócio ficou feio, Jesus ajuda a gente, né? E aí o piloto arremeteu aquele negócio todo, mas a gente estava ali numa sensação de impotência. A Juliana branca, Juliana não tinha mais sangue nela, acho que o sangue dela ficou todo na primeira baixada, na primeira turbulência, o sangue ficou, não voltou, né, nervosa, deu crise de labirintite, porque o temporal tem essa característica. E quando a gente lê, quando eu estava lendo, quando eu estava pensando sobre isso, uma das coisas que eu vi é que os estudiosos, esses caçadores de furacão, eles dizem que o lugar mais pacífico que pode haver num furacão é o seu centro, é o olho do furacão. Enquanto tudo em volta está sendo varrido pelo vento, aquele meio, aquele olho do furacão, ele é mais calmo do que o vento de fora, ele é mais tranquilo do que o vento de fora. E a gente sabe que muitas vezes a nossa caminhada, a nossa vida se assemelha a essa experiência dos discípulos. Aqui o versículo 35 vai dizer que no final de um dia exaustivo de trabalho de Jesus, se você olhar, Marcos coloca essa história, Mateus não coloca no mesmo lugar, nem Lucas, mas Marcos coloca essa história, depois que Jesus passa explicando as parábolas do reino. Ele passa um dia ensinando, curando enfermos. Ele passa um dia ali à beira da praia, ele entra dentro do barco, faz do seu barco o seu púlpito, e aí ele está ensinando, ele tá depois de um dia de trabalho árduo, de um dia de trabalho produtivo, de um dia de trabalho que as coisas estão caminhando, ele resolve continuar a viagem, ou ir para uma outra terra, ir para uma outra região. Então, no final desse dia de trabalho, Jesus pega o barco. Nós temos que entender também que os discípulos aqui, nesse ponto, eles já estão começando a caminhar com Jesus, e Jesus já está começando a ficar conhecido. Eles estão experimentando o ser bem-sucedido, as coisas estavam indo bem. As coisas estavam indo muito legais, as coisas estavam acontecendo de uma forma muito jóia para aquilo que eles queriam. O mestre deles agora era famoso, o mestre dele curava, o mestre dele ainda não tinha tanta resistência. Eles estavam vivendo um momento de bonança, um momento interessante no processo. E aí Jesus fala para ele: nós vamos para uma outra terra, nós vamos partir daqui e nós vamos para Gadara. Outra coisa que a gente precisa considerar, esse trajeto era um trajeto praticamente caminho de casa para esses homens. A grande maioria dos discípulos de Jesus era envolvido com pesca. A grande maioria deles tinha aquele lago, aquele mar da Galileia, aquele lugar, ele tinha aquele lugar como seu quintal de trabalho. É mais ou menos quando o Célio levanta de manhã, ele tem uma rotina, não é, Célio? Você levanta, troca sua roupa, vai para o ponto, pega o ônibus, vai para Itaipu, existe um caminho que é normal, o ônibus não muda muito esse caminho, ele tem uma rotina. Para aqueles homens, eles estavam ali na rotina de trabalho deles. Eles sabiam, por exemplo, que era normal o tempo no mar da Galileia mudar, porque o lago da Galileia, ele fica numa depressão, ele está mais baixo do que o nível do mar.
E ali há trocas de ar quente e ar frio. Então as tempestades, vendavais, são comuns naquele lugar. Então nós temos aqui um momento de sucesso, as pessoas fazendo o que sabiam fazer, as pessoas no quintal de casa, o que parecia ser uma viagem corriqueira, uma viagem normal. Diga-se de passagem, a gente tem a favor dos discípulos que os pescadores não gostavam de viajar de noite, né? Mas é só você lembrar do episódio quando Jesus vem andando, eles pensam que é um fantasma, né? Então havia uma cosmovisão ali que não agradava muito da viagem à noite. Mas a gente tem tudo aqui que era uma viagem cotidiana, normal, tranquila. É como eu e você fizemos no dia 31 de dezembro, pensamos em 2020 como um ano normal, com as nossas ideias de como vai ser, com aquilo que está no nosso controle esquematizado, que ia ter filho em fevereiro, já estava mais ou menos sabendo, né? já estava se ajeitando. Um amigo meu falou assim, eu não vou fazer aniversário, eu não vou fazer 46 anos, porque 2020 eu não estou vivendo ele, então não conta, então eu vou fazer um ano a menos. Né? Todos nós agora, porque do dia para a noite, a gente praticamente mudou tudo. A viagem que era normal, sair para trabalhar para a gente virou um problema. Sair para ir no mercado, comprar, para ir na padaria comprar pão. Eu não sei se já aconteceu com você, você sai para comprar pão, aconteceu comigo esses dias, eu saí para comprar um negócio, dei a volta na esquina, já estava lá no semáforo da Farma A, perto de casa, lembrei que eu estava sem máscara, tive que voltar. Estou sem máscara. Mudou a nossa rotina. Coisas que eram simples, normais, rotineiras, foram transformadas. A gente começa a ver que é o que acontece com esses discípulos aqui. Eles são pegos pelo meio do caminho por uma grande tempestade, o Marcos vai dizer. Mateus, lá no capítulo 8, versículo 37, ele vai dizer assim, a palavra que ele usa é uma palavra para terremoto. É uma tempestade mais forte do que o comum, é uma tempestade que Lucas fala que coloca-os em grande perigo. Então aquilo que era para ser uma viagem normal, corriqueira, tranquilo, começa a se tornar uma viagem agitada, e eu começo a imaginar os discípulos ali no meio, com esse mesmo processo que a gente viveu no avião. Fica tranquilo, faz brincadeira. E aí, Pedrão, você está com enjoo? O que é isso? Um homem experiente desse, de repente pega uma onda mais forte, a brincadeira já começa a ficar mais séria, a água já está no tornozelo dentro do barco. Era um barco grande o suficiente para carregar 12, 13 pessoas, mais o produto da pesca. Então não era um barquinho qualquer, mas também não era um transatlântico. Mas era um barco grande o suficiente para não naufragar com qualquer onda. Então nós estamos diante de uma tempestade muito forte. Agora os homens que são experientes no mar estão amedrontados. Eles estão com medo. Eu tenho um macete comigo, quando eu estou andando de avião. Nesse dia lá em Belém, eu fiz isso uma vez, a gente estava voando com a família também, nós passamos em cima de um furacão, e foi horrível, deu medo, né? Mas qual que é o meu macete? Eu olho para o controlador de cabine ali, o aeromoço, a aeromoça, tem um nome aquilo lá que eu esqueci agora. Se ele estiver tranquilo, eu fico tranquilo também. Agora, se ele começar a ficar meio suado, se ele começar a apertar mais o cinto, aí eu sei que o negócio está feio. Então esses caras estão se olhando, eles estão vendo, e eles estão morrendo de medo. E enquanto tudo isso está acontecendo, há um parênteses, parece que Marcos coloca para a gente. Ele diz o seguinte: o dia foi cansativo, a semana foi difícil, e Jesus estava dentro do barco fazendo o quê? Dormindo. Achou lá algo que ele fez de travesseiro, colocou lá na proa, lá na parte de trás do barco, deitou e está dormindo. Esse relato é muito importante. Primeiro, ele mostra para a gente a humanidade de Jesus. Ele mostra para a gente que Jesus era um homem como eu e você. Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele não era um espírito desencarnado que se projetou na forma humana. Ele era homem.
Ele comeu, ele bebeu, ele sofreu, ele tinha necessidades, ele teve sono, e Jesus está no barco dormindo. Você vê que os discípulos chegam a um ponto que eles não conseguem mais conter a ansiedade, conter o medo, e eles vão acordar Jesus. E Marcos e Lucas são mais polidos. Eles dizem lá no relato que os discípulos chegaram e falaram: Mestre, salva-nos, estamos perecendo, salva-nos. Mas o evangelho de Marcos foi um pouquinho mais visceral, um pouquinho mais próximo de uma realidade que eu acredito. Os discípulos acordam Jesus e dizem: vem cá, você não se importa que a gente vai morrer? O bicho está pegando, está todo mundo correndo, tirando água, e o senhor está dormindo. Nós vamos morrer. Salva a gente, faz alguma coisa. E aí, como é que vai ser? E aí Jesus levanta, o texto vai dizer que Jesus levanta, repreende a água, repreende o vento, e imediatamente a água e o vento cessam. Eu não sei se você já teve num ambiente depois de uma temporal, depois de um vento, na praia, depois de um tempo de vento, demora um tempo para que a água pare. Aqui o texto está dizendo que no mesmo instante o mar deixou de se agitar e o vento deixou de agitar e soprar com força. O que essa abordagem dos discípulos ensina para a gente? E eu quero falar com você hoje exatamente sobre 3 conflitos que essa abordagem dos discípulos ela expõe para a gente. E eu quero terminar pelo menos com algumas aplicações para a nossa vida, pelo menos com 3 aplicações também que essa passagem tem para a nossa vida. Primeira coisa que primeiro conflito que essa passagem expõe para nós é um conflito de visão a respeito de Deus. Nós muitas vezes pensamos em Deus como se Deus fosse um mero resolvedor de problemas. Tem pessoas que se relacionam com Deus como se Deus tivesse sempre a obrigação de consertar as besteiras que aquela pessoa faz. Quantos amigos, quantas pessoas eu conheço e quantas vezes eu também já não falei: Senhor, me salva só dessa. Se o Senhor me salvar dessa, eu nunca mais faço errado. Eu nunca mais faço daquela forma. Eu nunca mais tomo essa decisão. Me salva dessa. A gente aprende, lá quando a gente é pequeno, no Joias de Cristo, Cordeirinho de Jesus, Lírios do Vale, Rosa de Saron, nós aprendemos a musiquinha: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E, você não sabe? Passa o temporal. Você vai cantar muito agora, Célia, fica tranquilo. A gente aprendeu essa musiquinha, e todas as vezes que eu canto essa musiquinha, eu sempre imagino os discípulos felizes e satisfeitos dentro do barco, o ventinho, eles olham sorrindo para Jesus, Jesus com aquela barbinha marrom, olha sorrindo para eles, e o temporal passa, e está todo mundo satisfeito, e está todo mundo contente, e está todo mundo jóia, e nós não temos lutas, e nós não temos problemas, porque nós temos um Deus que é o nosso resolução, é o nosso resolvedor de problemas. Mas, irmãos, a grande verdade é que esse texto revela para a gente que está tudo bem não estar tudo bem. Está tudo bem com a nossa alma chegar ao ponto de gritar: Senhor, estou perecendo, salva-me. Senhor, as coisas não estão indo bem, salva-me, me ajuda. Não apenas um Deus que vai resolver os meus problemas, não apenas um Deus que vai quebrar os meus galhos, mas um Deus que vai olhar para mim e eu vou me refugiar nele, porque não está bem, está difícil de lidar, e vão ter dias que vai ser assim. Deus não tem obrigação de fazer as coisas darem certo para a gente, segundo a nossa ótica. Porque às vezes o que a gente quer não é realmente o que é melhor para nós, irmãos. Todos nós sabemos disso de uma ou outra maneira quando temos filhos, e sabemos que se a gente der para os nossos filhos só nuggets todo dia e Big Mac, eles vão crescer
com alguma falha, com algum problema na sua composição. Eles precisam de uma alimentação balanceada. Então nós, ao invés de levarmos eles para comer só essas besteiras, a gente ensina, a gente briga com eles para eles comerem salada. Minhas crianças, até hoje, eu tenho que falar para algumas delas, deu verdinho do prato. Não estou vendo o verdinho aí. 17 anos de idade, ela ainda pega um pedacinho assim de alface e põe lá. Já tem verdinho aqui, pai. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos essa ótica de que tudo bem é aquilo que vai me fazer bem segundo a minha perspectiva. Existe uma frase que eu gosto que diz assim: mar calmo nunca fez um marinheiro forte. Mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso. Mar calmo nunca fez um marinheiro tranquilo. É ou não é, Rafa? É no dia a dia, é apagar um incêndio. No treinamento é uma coisa, na vida real é outra completamente diferente. E aqui é o primeiro conflito. O primeiro conflito que a gente tem é que muitas vezes a gente está nos relacionando com Deus, esperando que Ele resolva os nossos problemas. E a gente precisa entender que é na tempestade que a gente é forjado, é na tempestade que a gente é fortalecido, é na tempestade que o Deus que a gente serve se revela. É na tempestade que nós nos aproximamos do Senhor. E a tempestade tem a capacidade de exercitar e aperfeiçoar a nossa fé na nossa caminhada com Deus. É na tempestade que isso vai. Toda tempestade é por enquanto, assim como toda tribulação também é momentânea. Mas a gente precisa entender que está tudo bem quando não está tudo bem. Está tudo bem lidar e lutar com uma alma agitada. Essa primeira exposição aqui, esse primeiro conflito, é o conflito de uma relação com um Deus triunfalista, aonde a gente sempre tem que terminar bem, aonde os finais sempre tem que ser felizes, aonde a mocinha sempre vai casar com o mocinho, aonde no final todo mundo vai ser feliz para sempre, mas nem sempre as coisas são assim. Nem sempre é assim que acontece. Às vezes nós somos forjados no meio da tempestade. Vai tudo bem, não porque a jornada é tranquila, mas guarde essa frase. Vai tudo bem, não porque a jornada é tranquila, mas porque é certa a nossa chegada. Nós vamos falar disso de novo. Porque não é sobre quantas tempestades, mas é sobre quem está conduzindo a coisa. É sobre quem está no barco. O destino é certo. O percurso, irmão, só vai nos adestrar para isso. Deus está no controle, sim, sempre esteve, e Ele é soberano. E Ele vai fazer cumprir os seus decretos na minha e na sua vida. E são as tempestades que vão nos adestrar. Elas vão revelar o nosso coração, elas vão nos levar diante do Senhor, e nós vamos perceber que o que tem diante de nós é um Deus muito maior do que apenas um resolvedor de problemas. É um Deus muito maior do que alguém que simplesmente vai colocar as coisas em ordens como eu acho que deve estar, e eu vou ter a ousadia de decretar para Ele como eu quero que as coisas funcionem, e Ele então vai fazer. O primeiro conflito que se expõe é esse. O segundo conflito é um conflito interno de sofrer fazendo o que é certo. Você já parou para pensar? Nós temos uma mentalidade transacional. Nós crescemos assim. Nós somos ensinados assim. Filho, se você fizer o que é certo, você ganha isso aqui. Se você fizer o que é errado, você ganha uma palmadinha. E a gente acaba ensinando os nossos filhos dessa forma. Nós vamos aprendendo que toda obediência merece um prêmio. E toda desobediência merece uma punição. E aqui eu quero abrir um parênteses. Gente, hoje nós temos que premiar as pessoas por fazerem o que é certo. Está errado isso. O que é certo é certo. Eu não tenho que dar um prêmio por alguém e falar, nossa, que bom que você é honesto, viu? Parabéns porque você é honesto. É normal ser honesto, né? Mas a gente tem que, parece que premiar
Porque o certo passou a ser a exceção. Mas, e quando a gente sofre fazendo o que é certo? E quando a tempestade nos pega num momento de obediência? Porque é o que aconteceu aqui. Jesus falou para eles: passemos a outra margem. Ponto. O que eles fizeram? Obedeceram. E aqui vem um outro conflito que isso traz. Como que Jesus pode me arrastar para uma situação que me coloca em perigo? Que tipo de Deus é esse que me coloca numa situação que foge do meu controle? São conflitos que essa parábola, que esse texto, ou que esse relato trazem para nós, porque de um jeito ou de outro, de uma medida ou outra, todos nós trazemos essas questões diante do Senhor. Eu estou dando meu dízimo, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, meu carro fundiu o motor. Eu estou trabalhando, eu estou pagando meus impostos em dia, botei minha empresa e eu estou tomando calote. Parece que eu oro e as orações não vêm, eu estou fazendo tudo certinho e a coisa não acontece. Quando a gente olha para uma história de um mar revolto e a gente vê muito parecido com isso aqui, o mar se acalmando, a gente lembra da história de Jonas, que está no meio de uma tempestade. Jonas está fugindo do Senhor, Jonas está em desobediência ao Senhor, Jonas está exatamente fazendo o que eu e você naturalmente fazemos, nós nos afastamos de Deus, nós queremos a nossa vontade. Jonas era para ir para um lado, para Nínive, ele vai para o outro, o lado oposto, ele é pego dentro de um barco, o barco afundando, gente jogando carga fora e Jonas está dormindo. E Jonas fala: não, o desobediente sou eu, e só se acalma quando o Jonas é jogado ao mar. Mas aqui a história é diferente, eles estão em obediência, eles estão no centro da vontade de Deus, se é que a gente pode usar essa palavra, eles estão caminhando com Jesus, mais do que isso, eles estão fazendo o que Jesus mandou eles fazer, e mesmo assim eles estão sofrendo. Como assim, gente? Essa história expõe um conflito de uma teologia triunfalista, porque ela não responde essas questões. Uma teologia humanista também não vai conseguir responder essas questões, porque vai chegar uma hora que a teologia humanista, que diz que você tem a força em você, ele vai dizer: não tem mais força em você, a gente tem que achar um culpado agora. Uma teologia de prosperidade, focada na prosperidade, elas não vão responder, elas vão só complicar, porque elas vão procurar um erro em você, mas você não está andando errado, você está correto. O Evangelho de Jesus contempla o servo sofredor. O Jesus que nós cremos e que nós pregamos aqui desse púlpito, sofreu. O Jesus que nós pregamos aqui desse púlpito, abriu mão da sua glória, habitou entre nós, como o menor que podia ter na sua escala social, sofreu, viveu em obediência, morreu em obediência, e Ele nos convida, em certo ponto, a participar de seus sofrimentos. Paulo vai dizer que ele participa dos sofrimentos de Cristo. O chamado de Paulo em Atos capítulo 9 para mim é estonteante, irmãos. Vá, Ananias, à casa de Simão o curtidor na rua direita. Lá você vai encontrar Paulo, ele está orando. Você vai orar por ele, porque eu vou mostrar para o Paulo o quanto importa sofrer pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus nunca tirou as tempestades. O Evangelho de Jesus nunca tirou os dias ruins. O Evangelho de Jesus nunca garantiu para a gente apenas dias fáceis. O Evangelho de Jesus diz para a gente que vão ter dias difíceis, que vão ter tribulações. O Evangelho de Jesus vai dizer que vai garantir para a gente que vão ter perseguições, tempestades, e segura na cadeira aí, o Evangelho de Jesus vai dizer para a gente que há derrotas pelo caminho. Na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, vai dizer de homens que foram cerrados ao meio, queimados, mortos, e aí tem um adjetivo para eles:
homens os quais o mundo não lhe era digno. Eram homens que estavam andando em obediência ao Senhor. Estevão, Tiago, Pedro, todos eles em plena obediência. Patrick, Inácio, tantos outros martirizados por amor a Jesus. Tyndale, o homem que traduziu a Bíblia para o inglês, foi queimado. E como se não bastasse, 200 anos depois, desenterraram os ossos deles e queimaram de novo, para garantir que eles foram queimados mesmo. Homens que o mundo não era digno deles, mas que enfrentaram tempestade. Desde a queda, irmãos, o homem vem tentando substituir e tornar-se como Deus. Então, tempestades denunciam essa nossa autossuficiência. Tempestades nos fazem olhar para o alto com impotência e rendição. Tempestades revelam a necessidade do transcendente. É no meio de uma tempestade que o ateu olha e diz: valei-me, meu Senhor. Me salva, Jesus. Socorro, Senhor. É no meio de um momento de necessidade, de se sentir pequeno diante das ondas, que nós olhamos para o transcendente e desejamos o transcendente, queremos o transcendente dentro de nós. É no momento que a gente desiste de lutar, que esse conflito é resolvido, porque esse conflito encontra o Senhor. E a gente descobre que não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer, mas é sobre os planos e aquilo que Ele tem caminhado e preparado e conduzido para mim. Terceiro conflito que isso expõe é o conflito da fé versus o medo. Jesus acalma o mar, Ele levanta e acalma o mar. Versículo 39, Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eu estava meditando, lendo, pensando, e eu fiquei imaginando Jesus se levantando, o barco balançando, ele se escora num canto, ele dá a ordem, para tudo. Eu, na minha humanidade, faria o que? Olharia para os discípulos, boa noite, e iria dormir de novo. Mas o que Jesus faz? Jesus dá uma bronca neles. Vocês são homens de pequena fé. Jesus dá uma chamada de atenção neles. Eles não, o Matthew Henry coloca assim, ele não os repreendeu por o incomodarem com as suas orações ou com seu pedido de socorro, mas por se perturbarem com o seu medo. Eles não conseguiam reconhecer sequer quem realmente era, porque o final, a pergunta é: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam caminhando com Jesus, andando com Jesus, estavam próximo de Jesus, mas eles ainda não tinham visto a messianidade, eles não tinham entendido quem era aquele que estava do lado dele. Os discípulos mostraram uma crença e não uma vivência de fé. E muitas vezes é isso que pode, é essa dualidade que pode estar vivendo dentro de nós. Quando nós falamos aqui na semana em outubro, da semana lá na Reforma, que a gente falou sobre a fé, o sola fide, nós definimos isso. Existe uma crença, nós somos um povo que crê, que tem crença. A crença é aquela crença na simpatia para parar de fazer xixi, ou para começar a falar. Na crença, se bater 3 vezes na bandeira, as coisas vão dar certo. Na crença de que, entende? Isso é crença. Mas a fé é aquele momento onde você se vê necessitado do transcendente, necessitado do Senhor, e você reconhece que a sua vida não é nada sem o Senhor, sem o transcendente. Fé é depositar por completo, totalmente, a nossa vida, as nossas certezas, a nossa confiança aos pés de Cristo Jesus.
Fé não é precisar de Jesus e mais boa saúde, precisar de Jesus e mais uma conta no banco, precisar de Jesus e mais uma certeza de futuro garantido, precisar de Jesus e mais um casamento tudo em dia. Fé é saber que tudo o que precisamos é do Senhor, e não de circunstância, e não de qualquer outra coisa. Crença é algo volátil, é algo transitório, é algo místico. Fé é uma certeza profunda do coração em uma pessoa e não em um método, e não em uma forma, e não em um culto qualquer. É a certeza de que aquela pessoa, de que Cristo Jesus não falha. Ele está no barco. Ele está no barco. E vai tudo bem, não porque a circunstância está bem, é porque nós vamos chegar aonde Ele disse que nós vamos chegar. A chegada é certa. A chegada é certa. D.A. Carson, ele diz o seguinte, abre aspas, a falta de fé deles não era tanto na habilidade de Jesus salvá-los, mas em Jesus como Messias, cuja vida não poderia ser perdida em uma tempestade, como se os elementos estivessem fora do controle e Jesus mesmo estivesse à mercê do acaso. Jesus não está à mercê do acaso. Deus não deu corda no mundo e saiu um monstro. Falei isso quarta-feira, eu vou falar de novo. Um monstro, esses dias atrás, falando numa live, falou uma heresia gigante, não vou nem falar o nome dele para não dar ibope para ele, dizendo que Deus perdeu o controle, porque se Deus estivesse no controle, as coisas não estariam como estavam. Deus não perdeu o controle. Deus sabe exatamente para onde Ele está conduzindo. O que os discípulos não perceberam é que não havia lugar mais seguro na face da terra do que aquele barco, irmãos. No meio daquela tempestade, no olho do furacão. Eles estavam exatamente no olho do furacão. Nada poderia arruinar a vida daqueles homens naquele momento, porque o Senhor Jesus estava com eles, estava ali, e o plano do Senhor Jesus foi dito no primeiro versículo, na primeira fala do versículo 35, vamos a outra margem. Eles iam chegar, nem que seja boiando na tábua, mas eles iam chegar na outra margem. Isso é uma coisa importante. Tempestades revelam se cremos apenas ou se realmente temos fé. E aqui ele não está falando da quantidade de fé, homens de pequena fé, mas na qualidade da fé. Aqui ele está colocando a fé em oposição ao medo. A fé afugenta o medo. E o medo, muitas vezes, inibe a fé. O medo, muitas vezes, inibe a fé. Nós que seguimos a Jesus não precisamos ter medo, pois estamos seguros em toda e em qualquer tempestade. Eles, como discípulos, e assim como nós, fracassaram em uma coisa que muitas vezes nós fracassamos, irmãos, em não ver além do óbvio e além da superfície. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes quando eu me deparo a um problema grande para mim, eu tenho a tendência de olhar de um olhar, muitas vezes, o primeiro olhar pessimista. A onda é grande demais, o caminho é longo demais, vai ser complicado demais, a coisa vai se tornando muito grande. Se você vai dando vazão para isso que vai se tornando muito grande, de repente você percebe que esse seu medo, esse seu temor, ele vai te paralisando, ele vai tirando você do foco e você vai esquecendo que Jesus está ali. Eu quero te fazer essa afirmação. A menos que você encare a razão do seu medo de frente, você não vai conseguir e não vai experimentar crescer em fé. Porque crescer em fé é um exercício sinérgico de depender de Deus. É um exercício sinérgico. Não é uma coisa que você senta aqui e tem mais fé quem senta e passa mais tempo sentado orando em cultos de oração. Fé é quem passa mais tempo aplicando quem Deus é na sua vida, vencendo os seus medos, colocando eles de frente. O que tem tirado teu sono nesse tempo? O que tem te amedrontado?
Responda para você mesmo aí. Qual área da sua vida parece que você sente que Jesus está dormindo e ela está afundando? Responda aí. Você tem alguma área assim? Você tem perdido o sono por alguma coisa? Você está com medo do problema do coronavírus? Não, não estou, pastor, mas eu estou com medo da recessão. Esse medo é maior do que a sua certeza de que Cristo Jesus há de nos sustentar? Medo, eu também estou. Temor, eu também tenho. Eu tenho medo, minhas filhas estão ficando adolescentes. Já estão adolescentes. Eu estou ficando velho. Né? Já estou velho. Né? Eu tenho medo do futuro. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? De onde vai vir a provisão? De onde não vai vir a provisão? Célio é pai agora. E aí? E o futuro? Guarda o dinheiro, não guarda o dinheiro? Vai ter faculdade, não vai ter faculdade? A menina não fez nem 6 meses, ele já está pensando na faculdade da menina. Nós somos assim. Isso não pode tirar, eu não estou dizendo que você não deve planejar, mas eu estou te dizendo que esse medo do que vem pela frente não pode nos parar. Ah, o meu casamento não está legal. Meu filho não está legal. Se você confia no Senhor, você vai precisar entender que o seu marido ou a sua esposa vão precisar ter o momento deles de dizer, salva-me, Senhor. Você não é o salvador da pátria. E o que nós podemos fazer é saber que nós precisamos só de Cristo Jesus nessa situação e de mais nada. O problema não está em Jesus estar dormindo. O problema está em Jesus estar dormindo ou em você colocar realmente a sua confiança e a certeza nele. Medo da não suficiência dele. Medo de que Jesus não se socorra. Às vezes nós temos medo de que Deus não vai fazer nada. E nós vamos fazendo as coisas. E quando nós vemos o nosso braço forte está tentando nos salvar, e a gente está ali remando contra a maré. Uma das coisas que ficou muito claro é que o medo vai sempre transformar um pequeno vento num grande vendaval, e um grande Cristo num pequeno anão. O medo sempre vai transformar uma pequena brisa, um pequeno vento, num vendaval, e Cristo num anão, porque Ele vai nos parar. Então, como caminhar? E eu quero trazer pelo menos 3 aplicações para você desse texto, estamos caminhando para o final. A primeira delas, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A primeira aplicação consiste em um comando de Jesus para nós. Aqui há um comando claro. A Bíblia diz claramente para nós que o nosso coração é enganoso. Jeremias escreve, diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, meu irmão, o comando é o seguinte, quando o seu coração enganoso estiver como um mar agitado, que não consegue descansar, quando as suas paixões se levantam, estão indisciplinadas, quando as suas esperanças se esgotam, os seus medos vão aflorando, preste atenção ao que Cristo está dizendo, acalma-te e aquieta-te. Quando você estiver olhando para a circunstância, para a situação, quando o medo for maior do que Cristo na sua vida, do que a esperança, acalma-te e aquieta-te. Fecha os teus olhos e ouça a voz de Jesus dizendo, calma, emudece, para. O salmista no Salmo 46, versículo 10 vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o primeiro comando. Acalma-te, emudece, não pense confusamente, não fale imprudentemente, mas fique quieto, porque Deus não está indiferente à sua dor, ao seu sofrimento ou ao caos. Acalma-te e emudece, porque você conhece a Cristo. Quem se agita é porque não o conhece, ou não depositou a sua fé nele ainda. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte para o livro de Isaías, capítulo 57. Nós vamos ler 2 versículos aqui.
3, na verdade. Versículo 20 e 21. Isaías está dizendo: os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios ou os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Sabe, irmãos, quando você não consegue acalmar o teu coração, quando você não consegue perceber Jesus, provavelmente é uma evidência que você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, que você ainda não descansou, não depositou nele toda a sua confiança e sua fé. Você ainda não conseguiu descansar e saber que Ele tem conduzido a sua vida e vai caminhar com você, e que o lugar mais seguro para estar é no meio da tribulação, com Cristo Jesus ao seu lado. Acalma-te e emudece. Você não é ímpio, você não é alguém que não conhece a Jesus, você tem um relacionamento com Ele. Então agora diga à tua alma e ao teu coração: acalma-te, porque você tem um Deus. Como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há esperança, pois o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Acalma-te e emudece. Para você que já depositou a sua confiança em Cristo, Ele é a nossa paz. Irmãos, o Senhor, esse comando vai nos ajudar a conhecer a Cristo em meio a tudo isso. Portanto, só passaremos por tempestades seguros se a gente reconhecer esse comando e obedecê-lo. Acalma-te e emudece. Se você está vivendo uma circunstância que você não sabe como fazer, deposite nas mãos do Senhor e aquieta o teu coração. Eu comecei o culto hoje lendo o Salmo 121. Não dormita, não cochila e não dorme aquele que guarda o seu povo. O Senhor está sempre pronto. Isaías vai dizer que desde a eternidade não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele descansam, para aqueles que neles esperam. A gente vai ver tantos salmos convidando-nos a colocar a nossa esperança no Senhor, a depositar as nossas expectativas no Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se você hoje encontra-se agitado, temeroso, preocupado, acalma-te. É isso que o Senhor está dizendo para você. Aquieta-te. Aquieta-te. Derrame o seu coração diante do Senhor. Tudo bem não estar tudo bem, meu irmão. Tudo bem estar com dúvidas. Você não precisa questionar a sua fé se você está com dúvidas. Você precisa questionar a sua fé se o seu medo superou aquilo que Cristo Jesus é por você. Segunda aplicação nesse texto é uma palavra de consolo para nós. Mesmo que a tempestade seja grande demais, os problemas cada vez mais intensos e incontroláveis, quando tudo que a gente vê é confuso por dentro e a nossa alma se amedronta, quando dentro de nós há uma angústia e ansiedade, lembre-se, Deus vai criar em nós um futuro de paz e colocar em nosso coração e em nossos lábios uma fala de paz. Isaías 59, versículo 19, diz assim: como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Jesus está presente, Ele garante a nossa jornada, Ele garante a nossa chegada. Ele vai nos levar ao deserto, como Ele fala em Oséias, para falar conosco. Ele vai nos atrair com cordas de amor, e Ele vai produzir em nós o caráter do seu Filho. Tempestades vão fazer isso. E a terceira aplicação, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, é parte da nossa meditação. Nessa quarta-feira passada nós falamos sobre isso, 2 Coríntios 4, nós precisamos então, nós temos aqui um comando para nós, um consolo para nós. O comando é: acalma-te e emudece, aquieta-te, você não é ímpio, o seu Deus não dorme, acalma, coloca o teu medo no lugar certo,
deixa ele guardadinho ali, deixa ele diminuindo. Uma palavra de consolo: o Senhor cria a paz, o Senhor vai trazer a paz. Ele diz que a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele nos convida a viver em meio do temor, paz. E agora uma certeza absoluta. E a certeza absoluta é que toda tempestade ela é leve e ela é momentânea. Toda tribulação produz eterno peso de glória. Olha o que Paulo vai falar ali em 2 Coríntios, a partir do versículo 14. Ele diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Com Cristo no barco, a chegada é garantida. Eu e você, ao depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que nada pode nos separar do amor que está nele. Já parou para pensar nisso, irmãos? A morte não tem mais efeito sobre você. A morte não tem mais efeito sobre você. Aliás, a morte é a última batalha que você vai vencer. É o último inimigo que você vai olhar nos olhos e vai dizer: onde está o teu aguilhão? Onde está, ó morte? Cristo Jesus já ressuscitou e me garantiu que eu vou ressuscitar também. Paulo está dizendo que aquele mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai me ressuscitar e vai te ressuscitar. É nisso que nós depositamos a nossa fé. Por isso que a gente pode dizer: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Por isso que a nossa existência é sempre uma grande estada no olho do furacão. As coisas não vão ser fáceis, mas nós estamos no melhor lugar que nós podíamos estar, ao lado de Cristo Jesus.